Existe também um campo, que a gente pode chamar de campo transpessoal, que vai além da questão da própria psicologia transpessoal, tá bom? O que é que seria um campo transpessoal? Seria a ideia de que nós temos muito mais coisas do que a psicologia transpessoal. A gente pode falar de uma antropologia transpessoal, a gente pode falar de uma filosofia transpessoal, de uma economia transpessoal, de uma educação transpessoal. Então, na verdade, a transpessoal seria um paradigma científico, seria um contexto que poderia ser utilizado, uma metodologia que poderia ser utilizada para interpretar esses vários achados, esses vários estudos científicos. Então nós vamos falar um pouquinho das hipóteses básicas da psicologia transpessoal que foram apresentadas por Pierre Weil, que é um pesquisador, como eu disse para vocês, franco-brasileiro. Foi um pesquisador muito prolífico, escreveu muitos e muitos livros, se eu não me engano mais de 50 livros sobre a psicologia transpessoal, e alguns desses livros eram livros mais de divulgação e vários desses outros livros eram livros de pesquisa sobre essa dimensão da transpessoal, tá bom? Então, o que é que ele expressou? Vamos ler aqui comigo. Existe uma correspondência entre as conclusões da física moderna, que vai entender uma nova dimensão, que vai pesquisar e interpretar uma nova dimensão da realidade, e as descrições dessa consciência transpessoal. Essa consciência transpessoal já foi chamada pelos vários mestres da humanidade de vários nomes, que são alguns desses que eu coloquei aqui, né? Experiência cósmica, iluminação, Satori, reino dos céus, experiência mística, realização suprema. Então, na verdade, todas essas palavras elas dão conta desses estados ampliados que essa consciência transpessoal está falando aqui para vocês, tá bom? A segunda hipótese, que existe no ser humano receptores de outros aspectos dessa realidade. Então a ideia é que a nossa consciência ela é um receptor, é como se fosse um receptor de um rádio. E aí, se eu sintonizo numa determinada frequência, eu acesso aquela rádio que sempre esteve disponível ali como uma frequência. Se eu acesso a uma outra frequência, eu posso acessar outras rádios, outras músicas, outras formas de conhecimento. Então existiria uma supra-realidade, não no sentido de acima ou de melhor, mas no sentido de diferente. E aí pode ser melhor, e a ideia é que nós não somos obrigados a viver sempre numa realidade, e não existe a ideia também de só uma realidade. A ideia é que, na verdade, cada um de nós sintoniza uma realidade, como se cada um de nós também criasse a sua própria realidade, criasse o seu próprio mapa, o seu próprio modelo de como a vida funciona. E se a gente cria isso, a gente pode criar também uma transformação nessa nossa percepção. Então, a nossa percepção é como um filtro. Imagine que eu estivesse usando óculos escuros de uma cor azul, por exemplo. Então, eu veria vocês dessa coloração azul, né? Imagine se eu estivesse usando óculos escuros de uma cor vermelha ou de uma cor verde. Eu veria vocês através dessas lentes. Então, nós vemos a nossa realidade conforme nossos filtros, conforme nossa percepção. E aí, se a gente muda, se a gente faz experiências de transformação dessa percepção, a nossa realidade pode se modificar. E também, se de uma maneira que eu não quero, mas eu passo por uma experiência, como um EQM, ou como outra experiência que pode ser um gatilho de uma experiência transpessoal, a minha percepção da realidade muda também, né? E a verdade é que cada um de nós passa por isso durante várias vezes na nossa vida. Então, outro tema que é interessante para a transpessoal é a ideia dos rituais de passagem, que foram utilizados pelos povos antigos, mas que a gente pode ver de uma maneira como se fosse um resquício na nossa cultura atual também. Por exemplo, todos nós estamos aqui chegando no final do ano, nós vamos passar por 2 rituais de passagem. Independente de qual seja a religião de vocês, ninguém passa despercebido pelo Natal, ninguém passa despercebido pelas festas de Ano Novo. Mesmo quem é ateu passa por essas experiências porque vê todo mundo passando, né? Então, na verdade, é uma experiência coletiva de transformação dessa consciência, tá entendendo? E aí você pode estar de uma maneira mais sintonizada com isso, com mais afinidade nisso, ou de uma outra maneira, percebendo outras coisas, interessada em outras coisas. Mas não tem como você passar por isso fazendo de conta que não existiu, né? Todos vocês também estão aqui iniciando a faculdade de psicologia.
A ideia é que existe um ritual de passagem, seja de uma faculdade para outra, no caso de alguns, seja do colégio para a faculdade. Então existiu aí uma grande transformação, uma grande transição, e isso muitas vezes se expressa como mudanças de crenças, mudanças de valores, mudanças de comportamentos, mudanças de vestimenta. Todos vocês vão passar por uma outra transformação, todos não, a maioria vai passar por outra transformação daqui a uns anos, que é terminar o curso de psicologia. E isso também vai gerar, como já gerou em nós, né? Também vai gerar mudanças na nossa percepção. E assim pode ser com o casamento, assim pode ser com o nascimento de um filho, assim pode ser quando eu conquisto alguma coisa que eu gostaria muito de conquistar, não é? Então, quando eu conquisto aquele emprego que eu queria conquistar, quando eu conquisto aquela viagem, aquele curso, aquela formação, quando eu conquisto aquele concurso que eu queria conquistar. Então, todas essas transformações da minha vida me colocaria em estados diferenciados de consciência. E a ideia é que aquela felicidade, imaginem de novo aquela felicidade que alguns tiveram quando souberam que entraram na psicologia, passaram para o curso, né? Então, aquela felicidade é um estado ampliado de consciência. Mas a ideia é que eu saio de um estágio, que seria, digamos aí, a fase do colégio, e eu entro num novo estágio na minha vida, que é essa nova consciência, essa nova experiência, que é a minha vivência como acadêmico. Depois eu vou para um outro estágio, que é a minha consciência, a minha experiência como profissional. E muda tudo, muda a linguagem, muda as roupas, muda os amigos, muda os ambientes, muda o modo como a gente se orienta na realidade. Porque essa é, digamos assim, a nossa necessidade de adaptação a essas transformações da vida. Então a ideia é eu ter uma experiência ampliada, e essa experiência ampliada modifica meus valores, modifica minhas crenças, modifica a minha jornada enquanto ser humano, tá bom? Olha só esse terceiro ponto, existe uma correspondência entre os estados ampliados de consciência e os níveis delta do EEG, o eletroencefalograma. Então, quem já ouviu falar, nós temos nas nossas frequências cerebrais a consciência de nível beta, consciência de nível alfa, que é quando a gente está começando a entrar no estado de dormir ou no estado de sonolência, a consciência de nível teta, que é quando a gente entra no sono com sonhos, com imagens, e o nível delta, que é o sono profundo, onde a gente não tem nenhuma imagem. Então, a ideia é que existem esses vários níveis de consciência, e esses vários níveis de consciência cerebral, de frequência cerebral, vão ser níveis diferenciados também nesses estados ampliados de consciência. E aí existe uma experiência mais profunda, que é essa experiência do nível delta, que ela é disponível também como uma experiência transpessoal. Dizendo de outra maneira prática, existe uma pesquisa científica onde são colocados eletrodos dentro de monges que têm etapas diferentes de prática de meditação. Então a ideia é que se o monge ele tem entre 2 e 5 anos de praticante de meditação, ele consegue entrar com mais facilidade no nível alfa do que nós conseguimos. Se ele tem de 5 a 10 anos, ele consegue entrar no nível teta com facilidade, ele mantém esse estado com facilidade, que é o nosso estado de sono com sonhos. Normalmente a gente só acessa quando a gente está dormindo. E se é um monge que tem mais de 15, 20 anos de meditação, ele entra de uma maneira consciente nesse nível delta. É como se a mente dele estivesse totalmente paralisada, e ele está nesse nível de consciência profunda, onde praticamente não é identificada a atividade cerebral. A atividade cerebral quase para e ele está lá consciente. Se você chamar, ele volta para o normal, volta aos poucos para o nível beta e começa a conversar com você como nós estamos conversando aqui. Alguns mais em beta, outros mais em alfa, mas faz parte, né? Existem técnicas de relaxamento que, aliadas com a alteração da nossa respiração e com a diminuição da nossa atividade intelectual, essas técnicas elas podem promover essa entrada nessa dimensão transpessoal, essa entrada nesses estados ampliados de consciência, tá bom? A produção de certas vibrações sonoras, como eu falei para vocês, pode também favorecer essa entrada. Então, quando a gente fala, por exemplo, das músicas religiosas, dos louvores, dos mantras das religiões orientais, ou então da música gregoriana que existia
no passado e ainda existe no cristianismo, mas bem menos. Então essa música, ela favorece a entrada nesses estados ampliados, tá bom? Também. O batido rítmico dos tambores faz com que o nosso cérebro entre nessa frequência que é cadenciada e que vai fazendo a gente entrar nesse estado diferenciado. Sim. Sim. Seria um caso de um estado ampliado de consciência, tá entendendo? E aí a ideia também, foi interessante você tocar nesse ponto, a ideia é que essas experiências religiosas, elas não são patologizadas pela psicologia transpessoal, tá bom? Então a ideia é, eu posso ter essas experiências e não necessariamente ser taxado como uma pessoa louca ou como uma pessoa doente por causa disso. Isso daí seria uma experiência normal, acessível ao ser humano, tá bom? Então existe no ser humano uma procura, uma busca por essa totalidade, por essa existência universal, né? Existe uma espécie de percepção íntima nossa, como se fosse uma espécie de consciência residual de que existe essa felicidade absoluta, tá bom? Todos nós vivenciamos essa experiência e de alguma forma é como se nós estivéssemos buscando-a. Por isso também que muitas vezes as pessoas procuram, seja através de vícios, de experiências negativas, seja através da arte, seja através da religião, as pessoas estão sempre procurando também esses estados ampliados, tá bom?